Por que que nós temos um risco das mudanças climáticas? Por que isso está acontecendo agora? E não existia esse risco séculos atrás, milhares de anos atrás. Mais ricos da população brasileira emitem praticamente metade de todos os gases de efeito estufa. Só que os 90% mais pobres é a população que mais vai ser afetada pelas mudanças climáticas. Meu nome é Nathaniel Machado, mais conhecido como Nani. Trabalho com produção audiovisual desde 2020 e sempre fui apaixonado por documentários e matérias que exploram o comportamento humano e estilo de vida. Em junho de 2022, eu fui contratado pelo Pacto Global da ONU para uma missão especial, viajar por diversas cidades e estados do Brasil e gravar um curso sobre mudanças climáticas. Tive o privilégio de trabalhar com cientistas renomados mundialmente, além de personalidades e ativistas dedicadas à luta contra o aquecimento global. O nosso planeta foi formado há 4,6 bilhões de anos, então ele tem uma longa história. E ao longo desses 4,6 bilhões de anos, a vida no planeta demorou quase 3 bilhões para ser formada. Mas assim que a vida foi formada, ela evoluiu. Tivemos os dinossauros e assim por diante. Mas há 200 mil anos atrás, ou seja, muito recentemente na história do nosso planeta, surgiu uma nova espécie, que é o Homo sapiens, que somos nós mesmos, né? E esta espécie, ao longo dos últimos 200 anos, tem mudado radicalmente a face do nosso planeta. Isso tem impactos socioeconômicos, impactos ambientais, impactos na biodiversidade. Então é importante salientar que as mudanças climáticas não são mais uma questão do futuro, do final do século. As mudanças climáticas estão aqui com a gente agora. Isso tudo se deve ao fato de que desde a Revolução Industrial, na Inglaterra, no final do século XVIII, nós começamos a queimar combustíveis fósseis. Inicialmente carvão, depois petróleo no século XIX e no final do século XIX, no século XX, também gás natural. E globalmente falando, nós também reduzimos a quantidade de florestas. As florestas armazenam uma grande quantidade de carbono. Quando as florestas desaparecem, esse carbono vira o gás carbônico, o CO2, que é o principal gás do chamado efeito estufa. O efeito estufa é uma propriedade física da atmosfera que retém o calor próximo da superfície e mantém a temperatura mais alta. O efeito estufa, ele é muito importante, porque se não existisse efeito estufa na atmosfera terrestre, a nossa distância do Sol faria com que a temperatura na superfície fosse cerca de menos 17, menos 18 graus. Portanto, toda a água estaria congelada. Seria muito difícil imaginar que a vida evoluiria como ela evoluiu na Terra. Então, a vida depende da água líquida. Quando a gente olha desde a Revolução Industrial, o Brasil foi o quarto país que mais emitiu gases de efeito estufa. Alguém pode perguntar, puxa, mas nós não éramos um país industrializado? Sim, as nossas emissões, nesses mais de 200 anos, elas vieram principalmente do desaparecimento das florestas. Especificamente no século XIX, século XX, inicialmente da Mata Atlântica e depois da Amazônia e mais recentemente também do Cerrado. Como a gente está na época da ação, no momento de fazer, a gente também tem uma escolha a se fazer e entender que qualquer escolha que a gente tome nesse momento vai afetar o nosso futuro. E que
só há um caminho a se seguir quando a gente quer a preservação da nossa vida, né? Que passa, né, por esse processo de proteção do meio ambiente, né? De entender que a gente tem que valorizar, né, aquilo que o Brasil tem de mais importante hoje, que o mundo inteiro está falando sobre isso, que é a floresta, que é a Amazônia, e que são aqueles que estão lutando por ela, que são os povos indígenas, que são as comunidades da floresta, os extrativistas, os ribeirinhos, né, as comunidades quilombolas, né, aquelas pessoas que também vivem da floresta e que também lutam por ela. Como, por exemplo, a gente já tem várias áreas super degradadas, né, e a gente tem a escolha de reflorestá-las ou também de transformar essas áreas para a produção de gado. Então, que a gente escolha, né, reflorestar isso. E o Brasil tem vulnerabilidades extremamente importantes, como colocado nos últimos relatórios do IPCC. Quais são essas vulnerabilidades? Primeiro, a economia brasileira é muito focada na produção de alimentos e no agronegócio. E todos os modelos climáticos prevêem que a parte central do Brasil vai se tornar muito mais seca do que ela é hoje, com uma redução pronunciada da precipitação. Ou seja, o Brasil tem que repensar o seu modelo de desenvolvimento, pois basicamente um modelo de desenvolvimento baseado no agronegócio, que depende da chuva para ocorrer, pode não ser tão viável quanto ele é hoje. Outra vulnerabilidade importante do Brasil é o aumento do nível do mar. Por quê? Porque basicamente nós temos 8.500 quilômetros de área costeira e o aumento do nível do mar, que hoje em média no planeta já é da ordem de 24 centímetros, está se acelerando. Algumas regiões, como no Recife, por exemplo, como em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, o aumento do nível do mar está sendo mais forte do que o aumento médio global. Nas áreas urbanas, estamos vendo aumento de enchentes de uma maneira muito drástica ao longo dos últimos 20 anos. Nós temos visto dias onde chega a chover mais de 150 milímetros de água em um único dia, que nunca havia sido visto desde que a gente faz medidas de precipitação. Então as nossas áreas urbanas serão fortemente impactadas, a nossa produção agropecuária também vai ser impactada e o impacto das nossas áreas costeiras são muito fortes. Nesses cenários, mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, em Recife, em Santos, em Florianópolis e até mesmo em Porto Alegre. Porto Alegre está distante do oceano, Porto Alegre está 3,5, 4 metros acima do nível do mar. As regiões costeiras ali do Rio Guaíba e Porto Alegre terão que ser abandonadas. Então nós estamos falando cenários muito graves. Nunca passou pela minha cabeça que tudo que foi falado por esses cientistas há 2 anos atrás aconteceria aqui, na minha cidade, a alguns metros da minha casa. O Rio Grande do Sul enfrentou uma das piores enchentes de sua história, causando destruição e deixando milhares de desabrigados. As fortes chuvas intensificadas pelo aquecimento global e pelo fenômeno El Niño resultaram em deslizamentos de terra, inundações e perda de vidas. É um lembrete trágico da urgência de enfrentar as mudanças climáticas e repensar nossos padrões de consumo. Para um futuro mais seguro, é essencial investir em energias renováveis, promover práticas sustentáveis e adotar políticas públicas que protejam nosso meio ambiente. Nós temos um enorme desafio de tirar o gás carbônico da atmosfera e a maneira mais natural, uma solução baseada na natureza de tirar o gás carbônico na atmosfera é o que vocês estão vendo aqui no fundo dessa filmagem. São as árvores. Nós temos que restaurar milhões e milhões de quilômetros quadrados de áreas hoje desmatadas na agricultura, restaurar os biomas naturais, principalmente as florestas, que vão no seu crescimento retirando uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera.
Esse é o grande desafio. Mas junto com isso vem outro desafio. Mesmo nesse cenário do total sucesso no Acordo de Paris, 1,5 graus na temperatura global, nós já teremos essas mudanças, mudança do nível do mar, como eu acabei de falar, mudança dos extremos climáticos, ondas de calor, secas extremas, tempestades, inundações, desastres naturais. Em Paris, o texto que saiu do Acordo de Paris foi: queremos limitar a 2 graus o aquecimento, mas com desejo de ficar no 1,5, tá? E por que não foi cravado 1,5 ali naquele momento? Uma, porque tinha vários interesses, e outro porque também não havia estudos do IPCC para 1,5. Agora tem. Essa reorganização geopolítica relacionada a carbono, o Brasil tem um posicionamento muito bom, muito bom. O Brasil tem muitas e muitas vantagens comparativas no mundo de baixo carbono. Mas precisa transformar essas vantagens em vantagens competitivas. Nosso aço é o que tem menor conteúdo de carbono. Nosso cimento, idem. Nosso alumínio, também. A agricultura brasileira, ela é muito avançada também. A grande agricultura exportadora, né? Então a gente tem várias vantagens comparativas. Como a gente sabe também, o problema no mundo relacionado a clima, quem impacta é a produção de energia. A maior parte dos países, vocês vão olhar ali na matriz de emissão de gás de efeito estufa, vocês vão olhar que o grande problema é a produção de energia, sempre, tá? No Brasil não. No Brasil, em primeiro lugar, vem queimada, infelizmente, é um problema que a gente tem que eliminar o quanto antes. O outro, segundo maior emissor, é então metano, principalmente proveniente da fermentação entérica do gado, ou seja, o arroto do gado. E só depois então que vem transporte e energia, né? O transporte está dentro de energia que conta por conta dos combustíveis, né? Então entendam, gente, a gente tem muita oportunidade de negócio na mesa. Então esse tripé entre mudança climática, a questão socioeconômica da nossa sociedade humana e a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos do qual a nossa estrutura socioeconômica depende criticamente, é fundamental para construir esta nova sociedade que a gente considera que é absolutamente estratégica e essencial para garantir a sobrevivência da nossa própria espécie e da vida no planeta como um todo. A gente está na década da ação e a gente já está sentindo as consequências que as mudanças climáticas estão trazendo para o nosso dia a dia. A nova geração é o caminho da esperança para um mundo sustentável. Muito obrigado.